A carreira de um ator envolve a constante escolha de papéis, cenas e projetos que podem definir não apenas sua trajetória profissional, mas também a sua imagem pública. No entanto, nem todas as decisões tomadas resultam em experiências positivas ou satisfatórias. Em alguns casos, o impacto emocional ou a recepção crítica de uma cena ou filme pode levar ao arrependimento. Vários atores já se abriram publicamente sobre momentos em suas carreiras em que se sentiram desconfortáveis, manipulados ou simplesmente insatisfeitos com os resultados. Serão esses atores que se arrependeram que você vai conhecer aqui hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é atores que se arrependeram de cenas de filmes. A atriz Janet McCurdy chamou a atenção da mídia recentemente ao demonstrar em algumas declarações um certo arrependimento por ter participado e atuado no seriado iCarly, onde ela interpretou a personagem Sam Puckett. Em várias entrevistas e mais detalhadamente em seu livro de memórias, McCurdy falou sobre sua complicada experiência na indústria do entretenimento durante a sua infância e adolescência. No livro, Janet revelou que sua mãe a forçou a atuar desde muito jovem, o que a levou a desenvolver sentimentos negativos em relação à carreira de atriz. Ela descreveu como se sentia pressionada e infeliz durante seu tempo em iCarly e também abordou problemas relacionados ao ambiente nos bastidores, incluindo uma pessoa que ela descreveu como o criador, uma referência ao criador da série, Dan Schneider, sem mencioná-lo diretamente. Dan é acusado por diversos atores de assédio moral e sexual, além de criar um ambiente abusivo de trabalho. McCurdy disse que se sentia desconfortável com algumas das situações que ocorreram durante as filmagens, que aparentemente estavam relacionadas aos bastidores, e isso contribuiu para o seu arrependimento. Apesar do sucesso de iCarly e do impacto cultural da série, Janet se afastou da atuação depois de concluir seu trabalho em Sam e Cat, o spin-off de iCarly, optando por focar em outras áreas como a escrita e a direção. Outra atriz que já comentou sobre momentos de insatisfação em seu trabalho foi Emilia Clarke, que interpretou Daenerys Targaryen. Eu não vou saber falar esse nome, me perdoe, mas eu nunca assisti Game of Thrones. A atriz revelou um desconforto em relação a algumas cenas explícitas que teve que gravar nos primeiros anos da série. Em entrevistas, Clarke disse que se sentiu pressionada a realizar cenas de nudez, especialmente no início de sua carreira, quando tinha pouca experiência e se sentia insegura sobre dizer não. Durante uma conversa no podcast Armchair Expert, em 2019, Emilia Clarke comentou que como atriz iniciante acreditava que precisava seguir tudo o que era pedido no roteiro para não decepcionar ou comprometer a produção. Ela mencionou que em certos momentos sentiu-se exposta e desconfortável com as cenas de nudez e sexo, mas ainda assim as fez porque acreditava que era o esperado. À medida que a série avançava e ela ganhava mais confiança, Clarke disse que passou a estabelecer limites mais claros em relação a essas cenas. Ela também creditou seu colega de elenco Jason Momoa, que interpretou Khal Drogo, por ajudá-la a se sentir mais protegida e à vontade durante as filmagens de cenas íntimas, especialmente nas primeiras temporadas. Clarke enfatizou que apesar do desconforto inicial, ao longo do tempo ela ganhou mais controle sobre sua personagem e sobre as decisões em torno de cenas de nudez. Nicole Kidman é outra atriz que se expressou sobre as dificuldades de interpretar cenas de abuso entre sua personagem Celeste e seu marido Perry, interpretado por Alexander Skarsgård, na série Big Little Lies. Em várias entrevistas, Kidman explicou que as cenas de abuso doméstico foram emocionalmente perturbadoras e deixaram uma marca duradoura, muitas vezes se estendendo além do set de filmagens. Ela comentou que, após gravar algumas dessas cenas, especialmente as mais violentas, sentia-se esgotada emocionalmente e tinha dificuldades para separar sua vida pessoal da intensidade do papel. Em uma entrevista ao The New York Times, Nicole mencionou que chegou a ficar fisicamente machucada durante algumas das filmagens e que a experiência foi traumatizante em certo nível. Apesar disso, com esse papel ela ganhou prêmios individuais e a série foi amplamente reconhecida e premiada.
Apesar da experiência não ser agradável em algumas cenas do filme, Kidman também afirmou que considerava importante retratar a violência doméstica de maneira realista e crua para chamar a atenção para um problema social sério. Ela sentia que a trama de Celeste ajudou a aumentar a conscientização sobre a violência doméstica e o ciclo de abuso, algo que acredita ser relevante discutir publicamente. Kate Winslet, famosa pelo papel de Rose, já expressou seu desconforto em relação à icônica cena de nudez em Titanic. No filme, sua personagem, a Rose, posa nua para que Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, a desenhe, e essa cena se tornou uma das mais memoráveis da história do cinema. Em entrevistas, Winslet mencionou que, embora compreenda o contexto artístico da cena, ela se sente constrangida pela forma como a imagem foi amplamente divulgada ao longo dos anos. Durante a promoção de filmes ou eventos, fãs frequentemente pedem que ela assine cópias da imagem do desenho de Rose nua, o que a deixa desconfortável. Ela já brincou que tenta evitar essas situações e que preferiria não assinar essa imagem. Apesar desse desconforto com o impacto cultural da cena, Winslet não expressou arrependimento em relação à sua participação no filme ou a cena em si. Ela reconhece o valor artístico da sequência e a importância de Titanic em sua carreira e na história do cinema. Jennifer Lawrence não expressou exatamente arrependimento em relação a filmar uma cena íntima com Chris Pratt no filme Passageiros, mas admitiu ter sentido um grande desconforto durante essa experiência. Em algumas entrevistas, Lawrence falou sobre o quão nervosa estava ao gravar sua primeira cena íntima em um filme, especialmente por conta do ator ser casado na vida real. Para lidar com a ansiedade e o nervosismo, ela decidiu beber antes de filmar a cena, o que resultou em um comportamento que posteriormente lamentou. Ela mencionou que a bebida não a fez se sentir melhor ou mais confortável, e a experiência de filmar a cena íntima continuou a ser difícil para ela. Jennifer Lawrence descreveu o momento como estranho e confessou que sentia culpa por ter se embriagado para tentar superar o desconforto, especialmente por ser uma das primeiras vezes em que lidou com essa situação em um grande filme. Além disso, ela comentou que a ansiedade foi muito ruim posteriormente, já que por conta da bebida ela não sabia exatamente o que havia acontecido e ficava se perguntando como teria sido o momento íntimo na qual ela filmou junto com o outro ator. Dakota Johnson já falou abertamente sobre o quão desagradável e desafiador foi gravar as cenas de sadomasoquismo na trilogia 50 Tons de Cinza. Embora tenha enfatizado que não se arrepende de ter assumido o papel de Anastasia Stiller, Johnson deixou claro que muitas das cenas íntimas e de sexo foram desconfortáveis e difíceis de filmar. Em várias entrevistas, Dakota descreveu o processo de filmagem dessas cenas como técnico e nada sensual. Ela explicou que apesar da trama envolver muita intimidade e erotismo, as filmagens eram frias e altamente coreografadas, o que tornava o ambiente artificial. Além disso, houve situações embaraçosas, como o uso de acessórios e posições constrangedoras que contribuíram para o desconforto. Ela mencionou que por mais que essas cenas parecessem intensas para o público, o clima no set era mais mecânico e desprovido de qualquer realismo. Em uma entrevista à Vanity Fair, Johnson comentou que, embora estivesse confortável com sua nudez em cena, o conteúdo e a repetição dessas sequências ao longo de 3 filmes foram cansativos. Ela também relatou que os aspectos psicológicos do sadomasoquismo que sua personagem vivia eram mentalmente desgastantes e que muitas vezes ela precisava se desconectar emocionalmente do que estava acontecendo nas filmagens para conseguir passar pelo dia de trabalho. No entanto, Dakota Johnson destacou que sua relação com o co-protagonista Jamie Dornan era respeitosa e profissional, o que ajudou a amenizar o desconforto em algumas cenas. Ela também mencionou que, apesar das dificuldades, é muito grata pela oportunidade que a franquia lhe proporcionou e pelo impacto que os filmes tiveram em sua carreira.
Miley Cyrus já revelou que interpretar Hannah Montana teve um impacto negativo em sua infância, refletindo sobre como o papel afetou sua vida pessoal e seu desenvolvimento. Em várias entrevistas, Miley explicou que, embora fosse grata pela oportunidade e pelo sucesso que a série trouxe, a experiência de crescer sob os holofotes e a necessidade de manter uma imagem de garota perfeita tiveram consequências difíceis para ela. Miley afirmou também que a dualidade de interpretar Hannah Montana refletia em sua própria vida. Ela sentia uma pressão imensa para corresponder às expectativas do público e da indústria, o que afetou sua autoimagem e identidade. Miley mencionou que, ao ser constantemente comparada à sua personagem, teve dificuldades em separar a sua vida pessoal da vida de Hannah Montana, levando-a a questionar quem ela realmente era. Ela também falou sobre a carga de trabalho extenuante que enfrentava enquanto interpretava Hannah Montana. Em uma entrevista com Joe Rogan em seu podcast The Joe Rogan Experience, Miley Cyrus comentou que na época da série ela trabalhava longas horas diariamente, o que deixava pouco ou nenhum tempo para uma vida social ou para experiências típicas da infância. Apesar dessas críticas, Miley Cyrus reconhece que a série foi uma parte importante de sua vida e de sua carreira. No entanto, fez questão de destacar o impacto emocional e psicológico que esse tipo de pressão pode ter sobre jovens estrelas, influenciando suas decisões nos anos seguintes para se libertar dessa imagem. A famosa atriz Sharon Stone também entra na lista de atrizes que expressaram arrependimento ou desconforto com momentos de suas carreiras. Sharon, por exemplo, já revelou que sentiu desconforto em relação à icônica cena do filme Instinto Selvagem de 92, em que sua personagem, Catherine Tremel, cruza as pernas e acaba expondo suas partes íntimas. Em sua autobiografia de 2021, Stone descreveu como essa cena foi filmada de maneira que a deixou manipulada e desconfortável. Segundo Sharon, o diretor Paul Verhoeven inicialmente informou que a cena deveria ser filmada sem a calcinha, mas garantiu que nada explícito seria visível na câmera e que a luz refletiria de maneira a não revelar demais. No entanto, ao assistir ao corte final do filme em uma sala cheia de executivos, ela percebeu que o que foi mostrado na tela era muito mais do que o combinado. Ela relatou que, ao se ver na cena, se levantou e foi até a cabine de projeção para confrontar Verhoeven, dando um tapa no diretor por não tê-la informada adequadamente sobre o que seria mostrado. Stone explicou que sentiu que seu consentimento foi violado, já que ela nunca havia concordado em mostrar suas partes íntimas dessa forma ao público. Após refletir e consultar seu advogado, ela decidiu permitir que a cena permanecesse no filme, reconhecendo o impacto que isso poderia ter em sua carreira e no sucesso do longa. A cena se tornou uma das mais memoráveis do cinema, mas o processo de filmá-la deixou uma marca significativa em Sharon Stone, que destacou a importância do consentimento e da transparência em sets de filmagem. Kristen Stewart compartilhou sentimentos mistos sobre a experiência e a recepção do filme As Panteras de 2019, deixando claro sua decepção com alguns aspectos do projeto e por ter participado do mesmo. Em entrevistas, Kristen expressou inicialmente entusiasmos por ter se juntado ao filme, especialmente por ser uma oportunidade de trabalhar com a diretora Elizabeth Banks e por se tratar de um projeto que visava empoderar mulheres. No entanto, também expressou frustração com a recepção morna que o filme obteve, tanto em termos de crítica quanto de bilheteria. O filme não teve o sucesso esperado e em algumas entrevistas ela refletiu sobre como o resultado não foi o que ela e a equipe imaginavam, admitindo que a performance comercial foi decepcionante. Kristen Stewart reconheceu que a franquia original, com seu estilo e legado, já era muito importante para muitos fãs, o que trouxe uma pressão extra para a nova versão. Ela mencionou que a ideia da refilmagem era modernizar a história e apresentar uma nova abordagem de empoderamento feminino, mas isso aparentemente não funcionou como esperado. Apesar de sua crítica, ela também revelou que gostou de experimentar um papel mais leve e de ação, algo diferente do tipo de filmes que costuma fazer.
No entanto, a recepção negativa do filme a deixou desapontada, pois esperava que fosse melhor recebida. Eddie Redmayne, que interpretou Lily Elbe em A Garota Dinamarquesa, revelou em entrevistas recentes que, embora tenha sido uma experiência importante, ele se arrepende de ter aceitado o papel de uma mulher trans. Redmayne foi amplamente elogiado por sua atuação e até recebeu uma indicação ao Oscar, mas a escolha de um ator cisgênero para interpretar uma personagem trans gerou críticas significativas de ativistas trans na época. Em uma entrevista ao The Sunday Times, em 2021, ele expressou arrependimento por essa decisão, afirmando que se tivesse a oportunidade de fazê-lo hoje, não aceitaria o papel. Ele reconheceu que foi uma escolha equivocada e que a representatividade trans é um assunto crucial, defendendo que papéis trans deveriam ser interpretados por atores trans. Redmayne explicou que na época ele assumiu o papel com as melhores intenções e desejava contar a história de Lily Elbe, uma das primeiras mulheres trans a passar por uma cirurgia de redesignação de gênero. No entanto, ele acredita que a indústria deve fazer mais para promover a inclusão autêntica. Embora não se arrependa do impacto positivo que o filme teve em dar visibilidade à história de Lily Elbe, Redmayne reconhece que a forma como os papéis trans são representados na mídia precisa evoluir. Ele vê sua decisão de interpretar Lily como parte de uma discussão maior sobre a representação adequada em Hollywood, razão pela qual a crítica e o arrependimento se tornaram centrais em suas reflexões sobre a atuação. Esse é o vídeo, dê seu like, beijão, falou, tchau.